nós estamos tendo uma série de mensagens num livro chamado Tiago. É importante esse tipo de série de mensagem porque a gente consegue estudar o livro inteiro da Bíblia, tá bom? A gente consegue ter uma sequência e a gente não se torna seletivo naquilo que vai pregar e nem naquilo que vai ouvir, porque é uma sequência. E nessa sequência a gente não escolhe o texto, é sempre o próximo texto. E eu não sei se você já reparou, mas na sua Bíblia, quando você pega a Bíblia, tem alguns parágrafos com título, não tem? Estão comigo? E aí tem lá um dizer, né? Então, como que a gente está fazendo em Tiago? A gente pega esses blocos, e são blocos do texto bíblico, e a gente estuda por esses blocos. Esses blocos do texto bíblico, eles foram redigidos, esse negócio de capítulo e versículo na Bíblia, foi redigido a partir do século XII. Antes não tinha isso, versículo, capítulo e versículo, essas separações. Mas isso aconteceu para facilitar a nossa leitura e interpretação, e graças a Deus por quem se dispôs a fazer isso. Então hoje nós estamos em Tiago, capítulo 2, do verso 14, nós vamos ler do verso 14 até o verso 26. Tiago, esse Tiago que está aí, ele era irmão de Jesus, estão comigo? Ele era o irmão de Jesus. Com o passar do tempo, e é interessante que esse irmão de Jesus, ele não vai ser um dos apóstolos, ele não será o Tiago dos apóstolos. E ele vai se converter depois da morte e ressurreição de Jesus. Olha só que interessante. O irmão de Jesus não se converteu no ministério terreno de Jesus. Ele se converte depois da morte e ressurreição de Jesus. E ele se torna, junto com Pedro, um dos líderes da igreja de Jerusalém. E aí, esse Tiago, ele é muito prático. O livro de Tiago é um livro prático. E sabe uma coisa muito interessante? É que o livro de Tiago não é um livro que tem atalhos, meias palavras. Tiago é direto. E eu aprendo um negócio muito precioso com isso. As pessoas que mais me ajudaram na vida e mais te ajudou na vida foram as pessoas que nos confrontaram e foram diretos conosco, não foi? Quem falava a verdade para a gente. Já reparou isso? Hoje é dia das mães. E uma das pessoas que foram mais verdadeiras comigo e com você foi a minha mãe e a sua mãe, correto? Não era assim? E algumas vezes ela falava até com alguns instrumentos na mão. Dá para associar o que eu estou dizendo? Não é verdade? E essas pessoas, por que elas foram diretas conosco? Porque elas nos amaram. E a Bíblia vai dizer o seguinte, presta atenção, se você não lembrar de nada do que eu falar, lembre disso. Provérbios vai dizer assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém o beijo de outros são enganosos. Leais são as feridas feitas por quem? Ama. Mas o beijo de outros são enganosos. E isso nos traz uma lição preciosa no livro de Tiago. Se a gente frequenta uma igreja que não nos confronta e não nos desafia, talvez você deveria não ir mais nessa igreja. Estão entendendo o que eu quero dizer? Se a gente frequenta uma comunidade de fé que não nos confronta e não nos desafia em nome de Jesus, talvez não é uma boa comunidade para a gente frequentar. Estão comigo? Estão entendendo o que eu quero dizer? Porque o Evangelho faz o que com a gente? Diz assim, não vai por esse caminho, você não vai por esse caminho, você vai por esse. Quem nos ama, chama a nossa atenção, porque não quer nos ver andando por caminhos tortuosos. Claro para todo mundo? Então Tiago é muito objetivo, muito claro. E hoje eu queria falar com os irmãos sobre aquilo que eu vou chamar de uma fé vintage. Talvez é um dos textos mais difíceis do bloco de Tiago. Então eu não quero me ater às polêmicas do texto, mas eu quero tentar explicar esse texto e aplicar. E eu queria primeiro citar uma música popular brasileira, feita ali por volta de 1983, eu acho, do Gilberto Gil.
que eu não sei se você lembra dessa música, andar com fé vou, que a fé não costuma falhar, lembra disso? Né? Eu sei que numa geração que a gente ouve Bruno e Marrone, MC Pozo, música um pouco mais construída é um tanto difícil de decodificar na cabeça, tá bom? Desculpa, eu sei que da última vez que eu critiquei o sertanejo universitário, muita gente ficou brava comigo, né? Porque tem muito fã aqui do sertanejo universitário, mas eu continuo abominando, tá bom? Mas vamos voltar lá. Então, o texto vai dizer o seguinte, essa música do Gilberto Gil vai dizer o seguinte, que a fé está na mulher. A fé está no quê? O que a poesia está dizendo? A fé está... Olha o que ele vai dizendo sobre a percepção de fé dele. A fé está na mulher, a fé está na cobra coral, num pedaço de pão. A fé está na maré, na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão. Percebe a fala dele? Do que ele está falando das percepções religiosas em solo brasileiro? Dá para entender? A fé está no punhal, está na maré, está num pedaço de pão, está numa cobra, está numa mulher. E ele continua dizendo, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. A fé está na manhã, a fé está no anoitecer e no calor do verão. Então ele vai dizendo a percepção dele, aonde está a fé dele. A pergunta que eu faço para você nessa noite é, aonde está a sua fé? No que você deposita a sua fé? Aliás, talvez a gente poderia ir um pouquinho mais e dizer o seguinte, quais são as evidências de que você tem uma fé em Jesus? Ah, pastor, eu frequento igreja. Isso é ótimo, é sensacional, mas tem mais um pouquinho aí. Essa expressão fé no Novo Testamento é uma palavra grega usada para fé, ela significa não apenas acreditar. A palavra envolve ideias como confiança em alguém ou em algo, fidelidade, lealdade, mas não só isso, uma firme convicção, uma dependência e um compromisso. Quantos de vocês chegaram aqui nessa noite e perguntaram para essa cadeira se ela aguentava o seu peso? Você chegou e fez o quê? Mas aonde está escrito que ela aguentaria seu peso? Como que é? O que a gente exerceu quando a gente sentou? O quê? A gente acreditou que a cadeira suportava o nosso peso. É essa ideia de firme convicção. Eu não vou chegar aqui e vou falar, será que eu sento? Será que eu não sento? Será que eu sento? Será que eu não sento? Se alguém visse a gente falar isso para a cadeira, ia chamar a gente do quê? Do quê? Você é louco? Numa igreja é pensar que está endemoniado. Que negócio é esse? Não faz sentido. Mas não só isso, agora no texto bíblico, o verbo correspondente a crer, significa crer, confiar, depositar a fé. João 3,16 é um bom exemplo disso. Para que todo aquele que nele... Essa expressão crer é a expressão fé. Uma firme convicção. Fé no Novo Testamento não é apenas uma opinião religiosa, mas é uma confiança em Deus, uma resposta à revelação divina, é a base da vida cristã. Fé é igual a confiança ativa, mais fidelidade prática. Talvez a boa definição que a Bíblia tem de fé é o texto clássico de Hebreus capítulo 11, versículo 1, e você pode ler comigo, por favor. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando o autor, os Hebreus, vai falar sobre a galeria da fé, ele vai dizer que a fé é a certeza, a convicção daquilo que esperamos. Nós temos certeza, mas também é a prova das coisas que nós não vemos. Tim Keller vai dizer o seguinte, eu gosto muito dessa definição do Keller, que vai dizer o seguinte: fé é transferir a confiança do eu para Cristo. E agora, a gente entra no texto de Tiago, que vai falar sobre a fé. Essa ideia de crer, depositar a confiança. Diz o seguinte, Tiago capítulo 2, verso 2,
capítulo 2, versos 14 a 28, vai dizer assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas, de alimento de cada dia, e de um de vocês dizer, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe nada dizer, de que adianta isso? Assim, também a fé por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Mas se alguém dizer, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem. Mas o que eles creem? Tremem. E agora ele vai chamar esse pessoal que estava desassociando fé de obras, ele vai ser um tanto mal educado com esse pessoal. E ele vai dizer assim, insensatos. Poderia ser traduzida essa palavra por tolos, insensatos. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? E agora ele vai dar 2 exemplos. Primeiro deles, não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam andando juntas. Decore isso. Tanto a fé como as obras estavam andando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Verso 25. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim, olha só, agora ele fecha e diz o seguinte. Vamos ler juntos, verso 26, vamos lá? Assim, como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então ele resume e diz o seguinte, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está mortas. Então é essa ideia dessa fé dos nossos antepassados, mas que faz todo sentido para mim e a sua realidade nos dias de hoje. E Tiago começa, esse irmão de Jesus, verso 14 a 17, ele começa dizendo que a fé sem obras é inútil. Eu queria dizer para você que em momento nenhum, Tiago vai divergir, por exemplo, de Paulo. Em momento nenhum. A primeira edição da Bíblia alemã, Martinho Lutero, teve muita dificuldade com esse texto. Porque ele dizia que o texto de Tiago estava divergindo de Paulo quanto à salvação. Em momento nenhum, Tiago está dizendo, e na primeira edição da Bíblia em alemão, ele não coloca o texto de Tiago, ele tira o texto de Tiago da Bíblia. Ele dizia que Tiago era uma carta de palha. Mas a segunda edição ele revê os conceitos, e a partir da segunda edição da Bíblia alemã, ele coloca o livro de Tiago, porque ele chegou à seguinte conclusão, de que Tiago não está divergindo de Paulo, muito pelo contrário, uma coisa completa a outra. A grande tese de Tiago é a seguinte, e ele está tentando corrigir isso com aqueles irmãos, há uma fé de discurso. Há uma fé que o discurso é lindo, e ele está dizendo assim, a nossa fé não é só uma fé de discurso, a gente precisa ter uma teologia sadia, correta, mas o nosso coração precisa estar nisso, e os nossos pés precisam andar nessa direção. O que ele está dizendo é o seguinte, a nossa fé é conhecida não pelo nosso discurso, a nossa fé é conhecida pelos nossos frutos, dá para entender isso? Pelos frutos. É pelo fruto que você conhece. Se você vai num pé de laranja, o que você espera do pé de laranja? Que dê laranja. Mas você está vendo a seiva da planta? Você não está vendo, mas você está vendo o quê? O fruto. As pessoas, nós precisamos entender isso. Nós aqui dentro, nós lemos a Bíblia. As pessoas aí fora leem a nossa vida. Você já foi cobrado, exigido por ser evangélico, por ser cristão? Já foi?
As pessoas já chegaram para você e disse assim: ah, mas fulano é crente, faz isso. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Deixa eu te dizer, e eu quero falar isso com muito respeito e não com arrogância. As pessoas estão certas de cobrar, porque o Filho de Deus tem o que expor às pessoas. Estão entendendo o que eu quero dizer? Tem. Porque nós tivemos um encontro com Deus, nós temos uma proposta de vida, nós temos um Deus que cuida de nós. E se nós temos um Deus que cuida de nós, temos uma proposta de vida, nós temos um testemunho a dar. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então não cabe bem para quem é discípulo de Jesus sair por aí fazendo qualquer tipo de obra. Porque as obras que nós praticamos, elas devem apontar para Cristo. E aí Tiago está dizendo: você diz que tem uma fé, mas as suas obras não apontam para a sua fé. Então, o que Tiago está dizendo não é para a gente aprender esse texto para julgar a vida dos outros. O que Tiago está dizendo é que a gente olha para esse texto e a gente olha para a nossa própria vida. Tiago começa então dizendo que a fé sem obras é inútil. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Do que adianta? O que adianta? E aí ele dá um exemplo. Ele dá um exemplo daquela época. Ele diz assim no verso 15: se o irmão ou irmã, e é interessante que ele trabalha a palavra irmão e irmã. Se é irmão ou irmã, ele está falando para quem? Ele está falando para quem? Ele está falando para quem? Ele está falando para quem, irmãos? Crente. Crente. Por que a gente chama o outro de irmão? Porque a gente tem o mesmo pai, correto? Eu chego para o Filipão e falo: meu irmão em Cristo. Nós somos irmão em Cristo. E ele está dizendo assim: se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês dizer, vai em paz. Então ele usa aqui uma expressão e um costume dos religiosos na época. Os religiosos iam para o templo, passavam por perto de pessoas que tinham necessidade e diziam assim: shalom, vai em paz, a paz do Senhor esteja com você. Mas não se envolvia com as mazelas da pessoa. Ele diz: vai em paz, aqueça e alimente-se até satisfazer, sem porém nada lhe dar. Do que adianta? Do que adianta isso? Ele está dizendo que o nosso discurso tem que ter obras. Tiago não está negando a salvação pela fé. Ele confronta uma fé apenas de discurso. A evidência da fé verdadeira aparece na prática. Olha para você ver o que Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 vai dizer. O próximo lá, por favor, vai dizer o seguinte. Eu queria que você lesse comigo para a gente extrair algumas lições. Vamos lá. Pois vocês são salvos pela... Vamos comigo, vamos lá. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. Olha só que interessante. Paulo não está dizendo vocês são salvos pelas obras. É isso que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: vocês são salvos pela graça. O que é graça? É favor imerecido. Vocês são salvos pela graça. Então, se vocês são salvos pela graça, e isso é por meio do quê? Fé, uma crença, tá bom? Por meio da fé. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: isso não vem de quem? De vocês. Isso é presente de Deus, é dom de Deus. E olha o que ele diz o seguinte, ele vai continuar dizendo e diz: não, vamos lá comigo, vamos lá, não. Então eu conquistei. Não há nenhum mal você falar isso, mas eu quero só corrigir uma percepção aqui. Não foi eu que aceitei a Cristo. Foi Cristo que veio ao meu encontro. Dá para entender? Cristo veio ao meu encontro. Cristo me encontrou. Porque lá no texto de Efésios capítulo 2, o verso 1, diz assim: pois vocês estavam mortos nos seus delitos e... O morto tem capacidade de reação? Não. E aí no meio disso tudo ele diz: porque vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem, mas é dom de Deus. Deus tocou na minha vida e na sua vida, amém? Amém? Deus tocou na nossa vida. E deixa eu dizer para você,
quando Deus toca, não tem quem resiste. Amém? Amém? Vou dizer de novo. Quando Deus toca, não tem quem resiste. Deus não perde tempo. Quando Deus vem, Ele vem para resolver. Amém? Ele vem para resolver. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E agora Ele diz o seguinte: porque nós, eu e você, somos criação. Estão comigo aqui? Porque somos criação. Agora lembra que lá no capítulo 2, versículo 1, ele dizia assim: pois vocês estão mortos nos seus delitos. Essa palavra criação aqui é a expressão grega poema. Poema. Poema significa tesouro. Tesouro. Poema significa uma obra de arte. Obra de arte. Olha que interessante, capítulo 2, versículo 1. Pois vocês estão mortos dos seus delitos e pecados. E agora lá no versículo 8 vai dizer o seguinte: pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E agora a gente se torna o que no próximo versículo? Porque vocês são o quê? Obra de arte. Dá para entender? Era defunto, Jesus veio ao nosso encontro, e agora a gente é o quê? Obra de arte. Amém? Estão comigo? Amém. Pena que você não acredita nisso, não é verdade? Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso. Eu um dia estava morto. E aí eu criei em Jesus. Jesus veio ao nosso encontro. E agora sabe o que eu sou? Obra de arte de Jesus. Acredite você ou não. Você também. Hoje você é um poema do Senhor Jesus. E agora sabe o que o texto vai continuar dizendo? Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Agora olha a expressão que Paulo usa e que completa Tiago e não diverge de Tiago. Agora para fazermos o quê? Estão comigo? Como é que ele completa Tiago? Ele não diverge de Tiago. A gente foi salvo, a gente era defunto. Aí Cristo veio ao nosso encontro. Agora a gente é obra de arte. E para que Cristo nos salvou? Para as boas obras. Vós, aqui ó, vós sois sal da terra e luz do mundo. De vez em quando a gente ouve falar assim: o mundo está difícil para se viver, não está? Não está? É guerra aqui, é guerra lá, os presidentes estão tirando senha para fazer guerra, é uma confusão, o nosso país é essa confusão. Houve uma época na nossa história que a gente tinha democracia, hoje a gente não tem mais, é uma confusão o nosso país, não é? Deixa eu dizer para você, sabe por que o nosso país não está pior? Porque existe o povo de Deus, e o sal preserva para não estragar mais, lembra disso? Estão entendendo? Se não fosse o povo de Deus, esse mundo estaria pior do que está. Eu e você temos a função de sal, de preservar. Cristo nos salvou não para a gente só frequentar culto. Cristo nos salvou para que a gente pratique as boas obras e retarde o processo de apodrecimento dessa sociedade. Eu queria dizer para você que tem muita gente boa por aí dando um bom testemunho, amém? Tem muita igreja fazendo muita coisa boa por aí. O nosso problema é que os nossos olhos só olham as coisas ruins. Coisa boa não dá notícia. Você já reparou como que coisa ruim dá notícia? Coisa boa não dá? Tem muita gente fiel a Deus, amém? Tem você. Tem você que não, amém, amém? Tem você que não tem se dobrado. Continue tocando o seu negócio da maneira certa. Mas pastor, se eu tocar o meu negócio da maneira certa, eu vou falir. Meu irmão, Deus vai cuidar de você, amém? Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Continua falando não para os manjares do rei. Continua sendo como Daniel e os seus amigos. Continua. Deus vai continuar cuidando de você. Não pegue atalhos, Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que a nossa fé não é só uma fé de discurso, a nossa fé é uma fé de obras também.
E Paulo vai apoiar isso. Deixa eu continuar isso aqui no outro texto que Paulo, lá em Tessalonicenses, que vai dizer sobre a atitude da igreja de Tessalônica. Essa igreja de Tessalônica era uma igreja fantástica. Essa igreja foi fundada por Paulo em 3 semanas. 3 semanas. E Paulo precisou sair de Tessalônica porque ele foi perseguido e ele ia morrer se ele continuasse lá. E ele precisa fugir de Tessalônica. E aí quando Paulo manda um apóstolo lá, e ele manda relatório, e Paulo vai escrever o seguinte sobre os irmãos de Tessalônica. Olha que interessante, esses irmãos foram salvos. O que Paulo vai dizer? Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o trabalho que resulta. Paulo, quando ouviu notícias daqueles irmãos, vão dizer, esses irmãos trabalham muito. Mas só que o trabalho deles é resultado do quê? Da fé. Por que a igreja de Tessalônica não tinha problema com voluntários para servir? Porque a fé desses caras era tão grande que eles não queriam abrir mão de possibilidade de servir, porque eles criam em Deus. Estão entendendo? Estão entendendo? Eles criam naquilo que eles estavam falando. Eles tinham profunda convicção. E aí Paulo vai dizer o seguinte, o trabalho que resulta da fé. Mas não só o trabalho que resulta da fé, olha que ele diz, o esforço motivado pelo... Então eu faço as coisas não para ser aplaudido, eu faço não porque vão pegar no meu pé, eu faço porque eu amo o Senhor. Isso é fé. Isso é fé. O esforço motivado pelo amor. Mas não só isso, e a perseverança proveniente da esperança. Por que eu persevero? Porque eu tenho a esperança. E essa esperança tem um nome. Essa esperança tem um nome, é Jesus. Que Deus nos abençoe. E aí João, 1 de João, vai trazer para a gente também luz sobre o texto de Tiago. E vai dizer o seguinte, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí talvez você pode falar assim para mim assim, pastor, mas eu não tenho recursos, eu não sou rico. Quando a gente pensa em rico, quem que a gente pensa no Brasil? Posso sugerir alguém? O Vorcaro. Os mais antigos... Roberto Justo. Vamos falar de alguém mais justo. Roberto Justo ou outras pessoas. Quando a gente pensa em alguém rico no Brasil, por exemplo, Filipão, baterista da nossa igreja, tem cara de pobre, mas ele é riquíssimo, ele é filho do rei, amém? Amém? Sabe, a gente sempre acha que a gente não tem. Que a gente não tem. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui da ONU para você. Quem aqui tem chuveiro quente em casa? Quem aqui tem comida no armário para os próximos 4 dias? Quem quando saiu de casa ficou em dúvida em qual roupa vir? Quem aqui tem um automóvel? Segundo a ONU, você é rico. Rico. Amém? Amém? Com todo respeito e não criticando, é só para a gente fazer uma ilustração. O problema é que a gente acha que quem é feliz é o pessoal da mídia. É o Justus, é o Silvio Santos, é o Neymar. A gente acha que eles que são. Deixa eu dizer, ricos somos nós que temos Jesus. Amém? Ricos somos nós que temos Jesus. A gente sempre tem algum tipo de recurso ou bênção que a gente pode partilhar com alguém. Porque quando a gente fala em ajudar alguém, a gente pensa em cesta básica. Deixa eu dizer, tem gente que precisa da nossa atenção. Tem gente que precisa do nosso abraço. Tem gente que precisa de uma mensagem de WhatsApp. Tem gente que precisa de uma oração. Tem gente que precisa de um incentivo. E tem gente que precisa de comida também.
mas nós sempre temos algo a oferecer. E aí João vai dizer o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Em ação e em verdade. É isso que está dizendo. Eu e você, Tiago vai dizer, eu e você somos ricos. Por que nós somos ricos? Porque nós temos Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. Tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Dia 9 de dezembro eu fui para o hospital. Vocês sabem que eu sofri um infarto. E eu poderia ter todo o dinheiro do mundo, e não o tenho. Mas se eu tivesse todo o dinheiro do mundo não ia me livrar daquilo que aconteceu. Estão entendendo? Estão entendendo? Mas eu não tive medo. O único medo que eu tive foi de morrer e deixar minha família. Isso eu tive. Tá bom? Mas do outro lado da cortina eu não tive medo. Sabe por quê? Porque um dia Jesus veio ao meu encontro. Dá para entender? Jesus veio ao meu encontro. E eu era um defunto espiritual. E agora eu sou obra de arte do Senhor. Mas eu fui criado para as boas obras que Jesus preparou. Amém? Filhinhos, não amemos apenas de palavras. Não apenas de palavras. E aí Tiago vai continuar. E a grande tese de Tiago aqui é que a fé que frutifica, a fé que justifica, é a mesma fé que frutifica. Vamos falar comigo? Vamos lá? A fé... Faz sentido isso para você? A fé que nos justificou diante de Jesus, nos fez ser poemas do Senhor, é a fé também que vai frutificar, que vai apresentar boas obras. Uma fé que não transforma atitudes, provavelmente nunca transformou o coração. Provavelmente nunca transformou o coração. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Hoje é dia das mães. Louvado seja Deus pela vida das mães, amém? Louvado seja Deus. Não tem dinheiro no mundo que pague o que você fez até hoje e o que você vai continuar fazendo. Vocês são muito especiais. E eu quero citar uma mãe na Bíblia que amou não só de discurso, mas de prática, e o filho seguiu esse exemplo. Timóteo. O texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo está se referindo a Timóteo e a sua família. E a família de Timóteo, segundo a Bíblia, ele tinha a sua vovó chamada Loide e a sua mãe chamada Eunice. Nós não sabemos o nome do pai de Timóteo, não é citado na Bíblia. A gente não sabe onde estava, se tinha, se não tinha, não sabemos. A gente não tem essa informação. Agora, Paulo vai dizer o seguinte sobre Timóteo, vai dizer o seguinte: recordo-me da sua fé não... Vamos falar comigo, vamos lá? Recordo-me da sua fé não... que primeiro habitou na sua avó e a sua mãe Eunice, e estou convencido de que habita também em... O que Paulo está dizendo, ele olhou para Timóteo e diz o seguinte: Timóteo, é muito interessante a sua vida, e eu me recordo de você, aquele menino, aquele jovem, aquele adolescente. E quando eu olhei de você, eu vi os seus atos, e a sua convicção e as suas atitudes. E logo eu percebi que você não tinha uma fé só de declaração. A sua vida correspondia com aquilo que você dizia. Você falava uma coisa e fazia o que falava. E sabe o que eu reparei, Timóteo? Que isso é da sua família. Olha que bonito. Eu percebi que a sua avó é assim também. Mas eu percebi que a sua mãe é assim também. Perceba? Uma avó que influencia o neto a ter o discurso correto, mas a prática também correta. Vem a mãe, que ela fala uma coisa e faz exatamente o que falava. Minha mãe era assim. Ela falava assim: eu vou te bater, e batia. Eu vou te pegar, e pegava. Mas eu não lembro da minha mãe contando mentira para mim. Falando, por exemplo, fala que eu não estou. Vamos dar um jeitinho aqui.
Como consequência, Timóteo reproduziu não só o discurso da sua avó e da sua mãe, mas a prática também. Aí nós andamos agora alguns anos depois. Alguns anos depois, Timóteo já é pastor. E agora Paulo está tentando, a igreja de Filipos vai mandar uma oferta para Paulo. E Paulo agora está recomendando Timóteo. E o texto de Filipenses capítulo 2 diz assim, versículo 19 a 21. Vamos ler comigo? Vamos lá? Não. Lembra que a avó de Timóteo e a mãe tinham uma fé o quê? Não fingida. Algumas versões vão dizer uma fé sincera. Uma fé sincera. O que é uma fé não fingida, uma fé não sincera? Eu vou resumir isso aqui bem rápido para vocês. Você é em casa a mesma pessoa que você é na igreja. Dá para entender? Dá para entender? Você é na igreja uma pessoa e em casa você é o quê? A mesma pessoa. Te amo, ó Deus. Chega em casa, eu vou te matar. Quem aqui trabalha com educação infantil? Em escola? Ninguém. Ninguém. Você. O maior drama que a gente tem com os processos pedagógicos de criança e escolas não estão relacionados com as crianças, estão relacionados com os pais. Os pais. Os pais. Gente que no privado é uma coisa e no público é outra. Timóteo aprendeu com a sua mãe e com a sua avó não só o discurso, mas a prática. E agora Paulo vai dizer o seguinte: não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero. Timóteo não tinha segundas intenções com as pessoas. Ele não aproximava das pessoas porque as pessoas tinham recurso financeiro. Ele não se aproximava das pessoas porque as pessoas tinham algo para oferecer. Paulo vai continuar dizendo: não tenho ninguém como ele que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não o de Cristo. Dá para entender isso? Como que a gente precisa de pessoas na nossa sociedade que tenham uns pelos outros sincero interesse. Essa expressão sincero, eu acabo essa parte aqui definindo essa expressão sincero. Naquela época, lá em Jerusalém, naquela região, era costume as pessoas vender aqueles vasos de barros bem bonito. Esses vasos que a gente compra nos garden da vida. E naquela época era feito de barro. E assim como tem nos dias de hoje, lá em Jerusalém tinha a Feira do Rolo. Feira do Rolo. E não me faça essa cara de paisagem, que eu sei que você sabe que existe, e eu sei que você sabe que é no Campo dos Alemães todo domingo de manhã. Mas está sabendo, se não sabe, está sabendo, estou indicando. Estou indicando não, estou dizendo que existe. Vai lá, tomara que a polícia apareça lá na hora. Então, lá naquela época tinha esses vasos. E alguns vasos quebravam. E as pessoas mais espertalhonas da Feira do Rolo pegavam o vaso, colavam o vaso com uma cera. Passava a cera, lá em Minas diz remendava. Passava uma cera e colava de volta aquelas partes quebradas. E passava um cal de pintura por cima. Quando você chegava na feira para comprar, você olhava o vaso estava perfeito. Algumas pessoas eram especialistas dessas feiras, e quando eles iam na feira, eles pegavam o vaso e colocavam no rumo do sol, da luz. Quando o sol e a luz batia, você percebia a cera. Aquele era um vaso com cera. O vaso que não tinha cera era um vaso sem cera. Na nossa tradução,
0. O que ele está dizendo é o seguinte: você poderia colocar Timóteo no rumo do sol, você não ia ver rachadura na vida dele, porque o discurso era igual à prática. E aonde ele aprendeu isso? Com a sua avó e com a sua mãe. Louvado seja Deus. 2 exemplos na história de gente que foi abençoado pelas mães. John Wesley. A mãe de John Wesley, Susan Wesley. Olha que interessante, irmãs. John Wesley, grande teólogo inglês, pai dos metodistas. Ele teve só 19 irmãos. Só 19 irmãos. A sua mãe, Susana, ele vai dizer o seguinte: aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. E John Wesley, na biografia de John Wesley, diz que todo dia Susana Wesley reservava 1 hora de oração pelos filhos. 19 filhos. Todo dia ela orava 1 hora. Imagina você, minha irmã, botar 19 filhos longe de você durante o dia para orar 1 hora. Imagina a cena. E ele diz: aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Abraham Lincoln, o maior estadista norte-americano da história, ele não tinha pai, ele não há registro do seu pai, e ele cresce no meio de muita escassez financeira. Ele vai dizer o seguinte sobre a sua mãe: tudo aquilo que sou ou pretendo ser, devo a um anjo. Sabe quem é esse anjo? Sabe quem é esse anjo? A minha mãe. Gente que tem uma fé que o discurso é igual à prática. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe a viver isso. E aí agora ele continua, eu já estou caminhando para encerrar. A fé apenas intelectual não salva, mas se alguém dizer: você tem fé, eu tenho obra, mostre-me a sua fé sem obra, e direi: mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Agora Tiago, ele confronta mais uma vez, e ele vai dizer o seguinte: algumas dessas pessoas que estão na igreja, na verdade, ela tem uma fé que é a mesma fé dos demônios. Olha o que ele diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem. Não só creem, mas eles tremem. O que Tiago está dizendo é o seguinte: os demônios compreendem e se emocionam, mas não se arrependem. E os seus pés não vão da direção das boas obras. Marcos capítulo 3, Jesus chega num povoado e os demônios viram para ele e falam assim: tu és o Filho de Deus. Lembra disso? Tu és o Filho? Os demônios têm um discurso teológico perfeito. Perfeito. Eles sabem muito bem a teologia. Ele sabe sobre o estado terminal do homem. Lembra quando Jesus estava com o demônio em Gadareno, que os demônios falaram assim: deixa eu ir para os porcos? Lembra disso? Lembra disso? Estão lembrados? Deixa eu ir para os porcos, não nos mande para o abismo. Os demônios sabiam que teria um julgamento final, um lugar chamado inferno, e ele diz: não nos mandem para o inferno, não nos mandem para o abismo, deixa a gente ir para os porcos. Os demônios têm noção do fim dos tempos. Discurso correto. Eles sabem e eles tremem, eles se emocionam. Mas eles não têm a possibilidade de uma conversão, de uma transformação de vida, ou talvez naquilo que a Bíblia diz, da metanoia. O que é essa metanoia? A gente está andando nessa direção, Deus vem na nossa direção, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a gente para de ir para lá e agora a gente vai? Isso é conversão. A gente não vai mais por aquele caminho, a gente dá meia volta e vai para o caminho que o Senhor tem para cada um de nós.
O que Tiago está dizendo é que muitas vezes, o tipo de fé que a gente tem, os demônios também têm. Eles creem e tremem, mas eles não se arrependem. Qual é a nossa diferença para essa doutrina dos demônios? Aquilo que João Batista diz: arrependei-vos, porque o reino do céu está? Arrependimento. Arrependimento. A gente se arrepende. A verdadeira fé não apenas acredita em Deus, mas ela se submete a Deus. Olha que interessante, os demônios, eles creem em Deus e tremem, mas eles não se submetem. Então, diga comigo, vamos lá. A verdadeira fé não apenas, mas ele faz o quê? Submete a Deus. Então, fé é o seguinte, é dizer o seguinte: Senhor, eu não sei o dia de amanhã, mas eu confio no Senhor, amém? E talvez a gente possa dizer assim: Deus, eu não vou pegar atalhos, eu vou fazer aquilo que o Senhor manda eu fazer. E aqui o texto acaba dando 2 exemplos, verso 21 a 26. E o primeiro exemplo que ele dá, nada mais é do que o pai da fé. Não foi o quê? O primeiro exemplo é Abraão. A fé verdadeira é demonstrada por obras, sim. Abraão é um típico exemplo disso. Imagine você esperar por uma bênção 25 anos. Eu não sei se você é assim, mas algumas pessoas oram para Deus assim: Deus, me dá paciência, mas eu quero agora. Esses dias eu estava conversando com um irmão, ele disse assim: eu tenho orado para Deus e Deus não me responde. Eu falei: há quanto tempo você está orando? Ele falou: faz 2 semanas. Você está pensando que Deus é TikTok? Você vai passando o dedo assim, vai responder na hora que você quer? Quem que fica na beira da saia da mãe ou da calça do pai, puxando e exigindo logo o brinquedo? Quem é? Quem? Criança. Tem gente que está há muito tempo na igreja e está agindo como criança. Abraão esperou por a promessa durante 25 anos. Abraão tinha 75 anos e Deus falou para ele assim: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu lembro quando eu e Jussara casamos e a gente voltou para o seminário teológico. A gente colocou toda a nossa mudança num Fit 147 numa Kombi. E a gente tinha uma televisão, 14 polegadas, que a minha esposa comprou num consórcio. E a gente tinha uma amiga rica que nos deu um micro-ondas naquela época, 1996. Você sabe o que é ter um micro-ondas em 96? Era o ó do Borogodó. É muito fácil você se locomover e sair de onde você está quando você não tem nada. Quando você só tem a roupa do corpo e alguns poucos móveis. Eu estou falando de Abraão, que era um cara riquíssimo. Gênesis capítulo 12. E quando Deus o chamou, sabe o que ele fez? Ele abriu mão daquilo e ouviu a voz. Ouviu a voz? É por isso que esse homem é chamado de pai. Aí Deus falou assim para ele: olhe para a estrela do céu, está vendo? A sua descendência vai ser como essa estrela do céu. Romanos dá um detalhe para a gente muito interessante, que não pode passar desapercebido. Quando Romanos falou sobre Abraão, Romanos vai dizer assim: e Abraão tinha a carne adormecida. Você sabe o que é a carne adormecida? Nenhum urologista conseguia resolver o problema de Abraão. Abraão não tinha mais capacidade física para ter filho, para ter relação com a sua esposa e ter filho. E o Senhor disse para ele o seguinte: farei de você uma grande nação. Deixa eu só ir um pouco mais rápido aqui e encerrar com você essa parte. Aonde você for no mundo hoje tem judeu. Você já reparou? Você sabia que em Buenos Aires, na Argentina, tem mais judeu do que Israel? Em Nova York tem mais judeu do que Israel? Aonde você for no mundo tem judeu e corintiano. Farei de ti uma grande
Ele tinha 75 anos. Sabe quando nasce o filho de Abraão? Abraão tem 100 anos. 25 anos para o cumprimento da promessa. Quando Deus deu um filho para Abraão, sabe o que aconteceu? E preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Porque de vez em quando a gente pede a bênção para Deus, pede a bênção para Deus, pede a bênção para Deus, e aí Deus dá a bênção para a gente. Mas depois que Deus dá a bênção para a gente, a bênção que Deus nos deu começa a se tornar um problema para servir a Deus. Estão entendendo o que eu quero dizer? Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Deus dá, o que Deus deu começa a te afastar de Deus. Deus disse assim para Abraão: vá para o Monte Moriá e nós vamos sacrificar Isaac. Eu fico imaginando aqueles 3 dias que Abraão andou com seu filho. E aí o texto vai dizer o seguinte, o texto vai dizer assim: não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obra, quando ofereceu o seu filho sobre o altar? Isso tem a ver com confiança, irmãos. Confiança. Abraão confiou no Senhor. Olhe para mim e preste atenção. Eu não sei o que você precisa entregar para o Senhor nessa manhã, nessa noite. Porque algumas coisas que Deus nos dá nos tornam ídolos para nós. Isaac se tornou ídolo para Abraão. E o Senhor pede. O Tim Keller vai dizer que ídolo é o seguinte, olha só o que ele diz para nós. Puxa lá para frente um pouquinho, no Tim Keller vai dizer assim, vamos citar comigo lá. O ídolo é qualquer... Um ídolo é qualquer coisa mais importante do que Deus. Um emprego, um bem material, um filho. Pode se tornar um ídolo. Um instrumento musical, um carro, uma carreira, um casamento. Qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais do que? Qualquer coisa que você procure para lhe dar o que somente Deus pode dar. Você já viu gente dizendo assim, meu filho é minha vida? Já viu? Dia das Mães, vamos lá? Meu filho é minha? Seu filho na sua vida. Seu filho vai casar, ele vai embora, sabia disso? Seu filho na sua vida. Sua vida é Deus, amém? Sua vida é Deus. Cuidado, porque filhos, carreira, posses, podem se tornar ídolos para nós. E aí Deus diz assim, vai para o Monte Moriá, vai sacrificar isso porque o seu coração está desalinhado com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Em último lugar, volta lá para o texto, e assim eu encerro, volta lá para o texto, ele diz, não só Abraão, mas agora ele continua, verso 24, olha lá, vejam que uma pessoa é justificada por obra, não apenas por fé. Foi o caso semelhante de quem? De quem, gente? Qual o nome está ali? Raabe era o quê? Raabe era o quê? Prostituta. Olha que interessante, que no texto ele cita Abraão, o pai da fé, e agora ele cita quem? Raabe. Ele não podia citar Daniel, José do Egito? Ele cita quem? Agora a história de Raabe é linda, sabe por quê? Porque Raabe correu risco por amor ao nome de Deus. Abraão entregou tudo o que ele tinha por amor a Deus. Agora Raabe fez o quê? Correu risco. E preste atenção como que isso faz sentido. Quando a fé não é só discurso, a gente confia em Deus e entrega tudo que a gente tem, amém? Quando a fé não é só discurso, a gente corre riscos por amor a Jesus. Dá para entender isso? Ah, pastor, eu tenho medo de ser cancelado. Deixa eu dizer para você, o dia que a gente creu em Jesus, a gente já foi cancelado. Dá para entender isso? O dia que a gente creu em Jesus, a gente já foi cancelado. Ah, eu tenho medo de ir na universidade falar que eu sou cristão. Porque eu vou ser cancelado. O dia que a gente falou que a gente era cristão, a gente já foi? Essa semana que passou, deixa eu encerrar. Essa semana que passou, eu fui no lugar e o cara virou para mim e falou assim, o que você faz da vida?
Eu disse, eu sou pastor. Ele olhou para mim assim, aí ele já começou a olhar para o meu tênis, começou a olhar para mim, e ele falou assim, quanto você ganha? Aí começou a perguntar. E o que você faz? Como é que é? Como é que é? Pastor tem vida boa, não é? Eu disse assim, para não perder a amizade com ele, falei assim, faz o seguinte, anota meu número, 12988-196507. Deixa eu dizer, escolhe uma semana para passar comigo, mas não avisa que você vem, só vem. Você vai ver como é a vida do pastor. O dia que a gente fala que a gente serve a Jesus, a gente já sofreu. Dá para entender? Mas deixa eu dizer para você, aqui, olhe para mim. Para mim, não há nada, nenhuma decisão depois de crer em Jesus foi tão importante na minha vida do que ouvir a voz do Senhor e ser pastor. Para mim é a melhor coisa do mundo. Dá para entender isso? Para mim é a melhor coisa do mundo. Sabe por quê? Porque a fé envolve entregar tudo que a gente tem. Mas envolve também correr riscos. O que você tem para entregar para o Senhor nessa noite? O que você tem para entregar? Senhor, é seu. Sabe por quê? Eu não quero só uma fé de discurso. Eu quero uma fé que vem para o meu coração e que vem para as minhas pernas. Porque fé que tem só na cabeça e só no coração, até os demônios creem e tremem. Mas a fé deles não faz eles andar no sentido de fazer coisas que proclamem o nome de Cristo. Raabe correu riscos. E Abraão entregou tudo que tinha. E aí Tiago encerra, e no último versículo ele vai dizer assim, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Que Deus nos abençoe, amém? Amém? Feche seus olhos. Eu quero fazer um apelo com você. Eu preciso fazer esse apelo com você. Você não pode sair daqui como entrou. E o apelo que eu vou fazer para você nessa noite é o seguinte: o que você precisa entregar para o Senhor nessa noite? Para a sua fé não ser só discurso. Qual é o risco que você está disposto a correr para que a sua fé não seja só discurso? O que você precisa entregar? É o seu casamento? É a sua carreira? É gente que te abandonou? É gente que falou mal de você? O que nessa noite você precisa entregar para o Senhor? Tem algo que eu e você precisamos entregar. Diga para o Senhor: eu entrego. Há um hino antigo que diz: tudo entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Não tem como seguir a Cristo se a gente não entregar algumas coisas diante do Senhor. Talvez você está buscando nessa noite o seu sentido para a vida na sua profissão. Talvez você está buscando o seu sentido para a vida em relacionamentos. Mas nessa noite o Senhor está dizendo que só Ele faz sentido para a sua existência. Só Ele, só Ele, só Ele. O que você precisa entregar a Jesus nessa noite? É a tua vida. Você ainda não tomou uma decisão de crer no Senhor como Salvador. Essa fé. Talvez você já decorou conceitos bíblicos. Talvez você sabe teologia, mas isso está só na sua cabeça, não foi para o seu coração, não foi para as suas pernas. Nessa noite, em nome de Jesus, entregue a Jesus. Tem coisa a ser entregue. Entregue a sua empresa a Jesus. Entregue o seu curso a Jesus. Senhor, é do Senhor. É do Senhor. Qual o risco que você está disposto a correr pelo nome de Cristo? Qual é o risco? Qual é o risco que você está disposto a correr por Jesus? Pastor, ore por mim. Eu quero entregar tudo e eu quero correr o risco necessário para que a minha fé não seja só um discurso, mas que ela frutifique em obras. Aí onde você está, fique em pé e diga: ore por mim, pastor, essa noite.
Ninguém olhando quem está ficando em pé, isso é individual. Pastor, ore por mim. Nessa noite eu estou entregando tudo diante do Senhor. E estou dizendo, eu estou disposto a correr risco. Ore por mim. Primeiro risco é se expor publicamente, dizer, eu estou em pé aqui. Eu estou disposto a correr risco por amor do nome de Jesus. Se querem me cancelar, que cancelem. Mas o nome de Jesus continuará sendo proclamado através da minha vida. Tem coisa na sua vida que você precisa entregar e eu vou insistir com você. Isso é um apelo. Isso é um apelo. Tudo entregarei, Senhor. Tudo entregarei. Tem coisa para ser entregue, meu irmão e minha irmã. O futuro dos seus filhos, a sua empresa, o seu orgulho, as suas desavenças, as suas ofensas, eu entrego diante do Senhor nessa noite. E talvez você poderia dizer para o Senhor, e se precisar esperar 25 anos como Abraão, eu espero, porque eu sei quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ou talvez como Raabe, que não ficou preocupado com o que os outros vão dizer, e sim com o que Cristo diria sobre ela. Obrigado, Senhor, porque nós podemos assumir um compromisso com o Senhor. Nós não queremos uma fé só de discurso. Nós queremos uma fé que frutifique o nome de Jesus. E esses irmãos estão de pé na sua presença aqui nessa noite dizendo, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor e entrego tudo. Esses irmãos estão dizendo, eu estou disposto a correr risco por amor do nome de Jesus, mas eu não quero viver uma vida sem sabor para o Senhor. É assim que nós oramos, ó Deus. É assim que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Vamos ficar em pé.